Bem-vindo, pessoal, mais hoje à noite. Novamente, agora estamos aqui no terceiro bloco, interessantíssimo, com Ademir Bento. Nós vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas de Caeté imagino que não saibam, né? Que é o Barão de... O Barão de Langsdorff. E aí, conta um pouquinho da história pra gente, Ademir, por favor. Na verdade, nós ficamos sabendo da história do Barão de Langsdorff. Foi numa expedição, uma última expedição dos afluentes do Rio das Velhas. O subcomitê do Taquaraçu deu prioridade para trabalhar o resgate das trilhas de Langsdorff, que eu não sabia quem era. Começamos a trabalhar e buscaram informação na UFMG, tinha um diário dele. Na época, 1723, não existia máquina fotográfica, os registros todos eram feitos. O trabalho dele era levantamento de plantas medicinais. Ah, esse é o trabalho dele. O trabalho dele era esse. E ele participou de 3 expedições no Brasil. Uma em São Paulo, a segunda foi em Minas, e a terceira, que foi no Mato Grosso, ele morreu com febre amarela. Mas então, a que ele fez em Minas passou por Caeté. Passou por uma Caeté antiga e uma Caeté mais nova. Porque ele, quando ele entrou por Jabuticatubas, que era distrito de Caeté na época. Jabuticatuba é distrito de Caeté? Era distrito de Caeté. Subiu, passou por Taquaraçu, Nova União, e atravessou a Serra da Quinta e saiu em Bom Jesus do Amparo. Até aí, a expedição do Taquaraçu cobriu, levantou os dados de casarões antigos que tinham sido registrados. Isso tudo foi feito, foi recuperado. E no Comitê do Rio das Velhas, eles resolveram, porque curiosamente, Bom Jesus do Amparo foi distrito de Caeté, mas não pertencia à bacia do Rio das Velhas, já é bacia do Rio Doce. O Comitê do Rio das Velhas, como ele trabalha bacia hidrográfica, eles resolveram e me pediram apoio para ver se eu conseguia levantar o restante das trilhas do circuito dele. E me passaram uma cópia do diário. Aí eu comecei a buscar, pesquisando aqui e ali, ligando um nome antigo com os nomes atuais. E eu consegui fechar. De Bom Jesus do Amparo, eu fechei Egas, Filipe, que é uma comunidade quilombola, Cocais, e dali eu cheguei a Barão de Cocais e Catas Altas, Caraça. O retorno do Caraça, eu fui ligando os nomes. Então, quando fala Grota da Onça, eu liguei o nome mais recente, que é Córrego da Onça, e fui pegando os caminhos. Esse caminho liga a São João do Socorro, passando pela Pedra Vermelha, continuando, tinha os registros de uma trilha que passa exatamente onde hoje está Todas as informações, a mina. Todas as informações através do diário do Langsdorff. Langsdorff. Aí eu cheguei ao alto da Roça Grande, que tinha no livro do Agripa Vasconcelos, tem um registro de uma emboscada que foi montada no alto da Serra da Roça Grande, que pegou uns escravos que estavam vindo com um carregamento de ouro para ser fundido em Sabará. Então aí você liga a trilha de Langsdorff com a trilha dos escravos que guiavam, que levavam o ouro. Pela região do lado de cá do Espinhaço, você tem Roça Grande, tem a trilha que desce, passa dentro de Caeté, é a trilha dele. Está dentro do diário dele. E, curiosamente, ele cita alguns casos assim no diário, e que eu fui procurando e juntando o quebra-cabeça. Fala que na entrada de Caeté
vê-se Entradas aqui, né? aqui. Sabará. Ele veio não. vindo de Barão de Cocais para vindo- cá. aham. Ele foi para o Bom Jesus, passou Barão de Cocais, foi em Catas Altas. E voltou, passando por São João do Socorro, entrou em Roça Grande, chegou aqui passando pela Bandarra. Quando ele fala que esses nomes que eu estou citando, Bandarra e tudo, o que ele cita com nome é Roça Grande. É um Então, que nome identificado hoje. Então, Roça Grande aqui nos remete a uma possibilidade de uma comunidade quilombola Ah, é? que existiu no Jacu, que fica ao lado da Roça Grande. E por que era Roça Grande? Eram enormes, uma quantidade enorme de poceiros. E que a falando em Sabará. companhia... Não, aqui. Ah, não, a gente tá falando aqui. E com a companhia, quando ela comprou aquela área inteira, ela comprou direito de posse que o pessoal tinha. Eu falo assim, porque atualmente não existe essa nomenclatura de Roça Grande, né? Existe ainda. Existe ainda? A Qual serra- região? A Serra da Roça Grande, ela está no Espinhaço aqui. Ah, sim. A Serra da Roça Grande. Popularmente não temos Porque aí se confunde um pouco Roça Grande com o de bairro. Sabará, Isso que eu ia com falar. Roça Grande aqui. A Roça Grande aqui, nós entendemos que era uma roça enorme. Ah, entendi. Eram diversos poceiros que moravam numa área enorme que deram o nome de Roça Grande. Naquela época já existia, por isso que reforça muito a ideia da comunidade quilombola, que tem umas informações, eu não tenho um registro, mas que na derivação da Serra da Roça Grande para o sentido de Juca Vieira, tem uma propriedade que foi do Santinho Peixoto, e que, segundo as informações, lá tem uma estrutura de pedra semelhante ao cemitério dos ingleses. Ah, E existe esse registro de uma possível comunidade quilombola naquela região, e aí você vai buscar um pouquinho mais, você vê que eram negros que moravam lá, a maioria negros. A companhia, quando comprou, ela pegou todo esse pessoal e fez uma troca com eles. Ela pegou o terreno, tomou posse dele. Aqueles que estavam velhos, que não tinham muita resistência física, ficou morando lá, cuidando do mato como vigia, ou cortando mato para fazer carvão, coisas desse tipo. Aqueles mais novos, mais fortes, todos foram trazidos para o centro da cidade para trabalhar na Ferro Brasileiro. Todos. a Fé Brasileira foi fundada quando? A Ferro Brasileiro deve ter sido fundada em 1920, 1926, porque o meu avô morreu em 1926. Ele morreu fazendo a terraplanagem para a construção da Ferro Brasileira. É mesmo? E era a terraplanagem feita à mão, Acidente? não um infarto. Ah. Aqui, Aline, a gente está falando, só para a gente situar aqui, a gente está falando do pesquisador, chegamos a Roças Grandes. Tudo através aí de é o relatos Langsdorff. deles. Aí, tudo é relato falando do deles. Langsdorff. Aham. O Langsdorff, quando ele chegou em Caeté, aí é que eu abri o parêntese, ele consta no diário dele que, entrando na cidade, vê-se uma rica jazida de caulim. Que aí você fica se perguntando, é o caulim da cerâmica ou é o caulim do Morgan? Porque aí ele continua falando que, passando por Caeté, que ele dividiu a equipe. Uma voltou à Roça Grande, a outra foi à Fazenda Cachoeira, a tantas léguas de Morro Vermelho. Aí já é. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. E uma terceira parte passou por Mundéus. Narra um aglomerado de pequenos miseráveis casebres. Chega-se a Penha. Daí a Serra da Piedade. Então, já existia nomenclatura para a região da Penha ali, no caso? Então? Já. A Penha já existia e Mundéus já existiam. Aí... Então, beleza. Então, os bairros lá são os mais antigos, então. mais né? antigos. Porque eles nasceram
Em volta no entorno da Ferro Brasileiro. O que cresceu para cá, por último, foi Bahia e Bom Sucesso, que ficou no meio. Porque depois Pedra Branca, que nós era... nós vamos ter um bloco só para ferro brasileiro, que para mim é um dos assuntos mais interessantes que eu gosto muito. Mas aí, concluindo, voltando concluindo a passagem desse... do Langsdorff, então. Por Caeté. Na verdade, o Langsdorff, quando ele passou por aqui, depois que ele dividiu essa equipe, em 3 foram em Roça Grande, outros foram na Serra, reuniu de novo e ele chegou a Sabará, passando pelo Papa Farinha. Essa região do Papa Farinha eu fiz depois de carro para conhecer o caminho onde era. Ela chega no Adelmolândia, em Sabará. Mas o resto todo eu fiz por informação, porque Fazenda Cachoeira, quando eu fui trabalhar na Rural Mineira, Cachoeira estava desmatando nativa para plantar eucalipto. Conheci a região toda, conheci grande parte das ruínas, inclusive uma das ruínas que fica uma necessidade até de fazer um estudo maior sobre elas, porque as outras todas que eu citei, eu sugeri que fosse feito o tombamento. Encaminhei para o Ministério Público. Aí é só abrindo um parênteses, tá? O Ministério Público recentemente fez uma notificação para a Secretaria de Cultura do município fazer um relatório detalhado sobre Viracopos, sobre São Gonçalo e sobre Cemitério dos Ingleses. Eu já tinha trabalhado um outro grupo dentro da UFMG, que foi uma derivação do grupo, o grupo técnico, que está cuidando da elaboração da revisão do plano diretor. São só profissionais técnicos. Esse grupo teve um grupo que desmembrou deles, que eles deram o nome de Lumes. O pessoal do Lumes interessou. E eu comecei batalhando porque, na minha visão, o município não tem recurso para fazer inventário, tombamento. Não tem recurso. O que eu vi em Catas Altas, logo que Catas Altas foi emancipado, o primeiro prefeito de Santa Bárbara, ele tinha sido de Catas Altas, ele tinha sido vereador em Santa Bárbara. Chama José Roscoe. O Roscoe, quando ele foi o primeiro prefeito de Catas Altas, ele abriu as portas para a universidade, fez parcerias com o FOP, com o FMG e outras. E qual que era a contrapartida que ele queria? Um diagnóstico. Eles podiam fazer o estudo que eles quisessem. Alguma coisa relevante para a cidade teria que ter. Ele dava a estadia e o resto era por conta deles. Então ele pegou um diagnóstico de tudo que tem em Catas Altas hoje. É uma referência que teve. Eu, numa visita que eu fui lá, eu vendo isso tudo, como é que foi feito, eu falei, então, o caminho é tentar a universidade. Aí, por isso que eu procurei a UFMG. É esse tipo de parceria baseado em que já aconteceu. O caminho que eu tinha, a facilidade que eu tinha, era através dos comitês de bacia. Joguei isso, fomos com o pessoal do Lumes, mais o comitê de bacia, e ficou qual que era uma necessidade agora, pelo menos é o que eu via. Como essas ruínas, na maior parte das vezes, elas servem de abrigo para animal silvestre, e o animal leva uma semente. Então esse conjunto de pedra que estava lá virou um maciço de mata nativa. Então você não tinha visibilidade para filmagem, para foto, para nada. Qual que foi a proposta que eu levei para a reunião do subcomitê? Tentar buscar uma parceria com a Anglo, que está expandindo na região, e copiando um exemplo lá de Barão de Cocais, que a Socoimex fez a recuperação da área, propor, quem sabe que eles fariam essa recuperação. Não é desmatando tudo, mas fazendo uma limpeza
Para Pelo menos em torno, né? você ter uma visão de o que é aquilo. Porque quando você vai do lado de dentro do cemitério, você tem uma visão. Só que lá hoje, como é uma área que ela é frequentada por animal doméstico, vaca e burro e tudo, então proliferou lá dentro capim alto. É esse que é praticamente o destruidor do que resta de uma... E foi exatamente nesse local é que eu tinha feito com a Giovana, que é historiadora, que nós entramos, foi num período assim, de agosto, setembro, que está o mato quase todo seco, muito carrapato. E nós sentamos no chão, já tinha pulverizado a roupa toda com repelente para carrapato, e começamos a remover aquelas coisas de mato, e chegamos num lugar que parecia um mosaico. Aí que ela falou que aquilo nunca tinha sido um cemitério. Despertou esse interesse. O que aconteceu agora, para fechar, é que quando a prefeitura foi comunicada para fazer o relatório, eu fui lá, passei as informações que eu tinha do Arquivo Público do Rio de Janeiro, com ocupação do Viracopos. Eu tinha feito uma visita nas ruínas do Cutão com um promotor que foi coordenador das promotorias de patrimônio cultural e turístico de Minas Gerais. E que o Pimentel cortou a cabeça dele por causa da força-tarefa da barragem de Samarco. Ele pegou aquilo para... Ele, com mais alguns promotores, eles queriam levar mesmo. Uma pergunta. Só pra gente fechar esse bloco, a gente vai voltar no outro bloco falando da Ferro Brasileira. Qual que foi a sua reação quando você viu a primeira notícia da barragem Mariana? Para mim foi uma surpresa, porque eu não conhecia a barragem. Mas qual foi a sua surpresa? Qual foi o seu sentimento de um ambientalista, vamos dizer assim, uma pessoa apaixonada pela natureza e pela cultura e história? Olha, no início que eu falo, os 2 primeiros dias, eu não senti muito abalo, não. Eu vi aquela avalanche descendo, mas eu não calculei o tamanho que era. Quando foi no segundo dia que eu já vi a imagem de Bento Rodrigues, e que logo em seguida começou a mostrar as imagens descendo, eu falei, acabou o Rio. Porque eu trago uma experiência e que eu trouxe era de Itabira. Itabira, quando eu trabalhei lá em 70, estava abrindo a mina da Conceição. O córrego que nascia no alto da Serra da Conceição, ele passava do lado da casa que eu morei. Eu nascido aqui em Caeté, numa região que fala muito de explorar ouro, de bateiar e tudo, aquilo para mim de minério era novidade. Mas eu levava os meninos, filhos do meu primo, para dentro do córrego, para mostrar para eles como é que era aqui na região, para você garimpar, bateiar, como é que era. E um dia eu comi um prato, eu mostrando para eles como é que bateiava, eu comecei a ver aqueles negócios brilhando, que eu acredito que tenha sido mais antimônio. Que é confundido com ouro? Confunde. É mesmo? É. Mas eu comecei a ver aquilo e eu comecei a ver a quantidade de pó que estava descendo. Era jogado no curso d'água normal. Normal. Não tinha normal. E antes do lugar onde eu morava... Morou quanto tempo lá? Eu morei 10 meses. Um pouco antes do lugar onde eu morava, tinha uma parte que era um baixadão enorme, com comunidades. A comunidade toda era mais de italiano. E eu ia muito lá, porque eu sempre gostei muito de coisas de roça, eu sempre gostei. Eu ia muito lá, de domingo a gente ia jogar bola, o pessoal ia jogar um negócio que eles... Era com carta, mas eles não falavam truco. Eles falavam marimbo.
Marimbo. Mas era semelhante ao truco. Era carta distribuída na mesa. Eu nunca joguei nada, mas era assim. Então eu fiz assim uma amizade muito grande e eu comecei a ficar com uma preocupação. Porque esse rio... Nessa época você já tinha essa pegada Já. ambiental. Eu comecei a ir com os meninos às vezes para ter um anzol e você via a lama tomando conta. Nó. Porque eles faziam uma barragem e deixavam a lama tomar conta. Em 10 meses que eu fiquei lá, eu tive problema de saúde, não deu para continuar, vim embora. E no que eu cheguei em Belo Horizonte, começou a invasão das barragens de rejeito para tirar ouro, garimpeiros. E aí a Vale, com o poder de fogo que ela tinha, buscou exército, polícia militar, e matou, mas foi muita gente. Muita gente. Porque eles estavam tirando ouro muito É mesmo? no rejeito de minério. Ó, Aí no rejeito de minério? Volta uma história, voltando só um pouquinho. O velho, que era sogro do meu primo, ele trabalhou com os ingleses na época da mineração. Mineração de ouro. Nós ainda teremos aqui um quadro sobre imigrantes e sobre escravos. Só um pouquinho, tá, pessoal? Só um minutinho, deixa eu concluir o assunto, eu vou fechar esse bloco e a gente vai entrar no outro assunto. Pode concluir. Mas então, eu perguntando para ele, só de curiosidade, falei com ele um dia, seu Zé Augusto, falou, seu Zé, me fala uma coisa. Foi esse dia que eu mexi no córrego, e vi, eu falei, seu Zé, me fala uma coisa. O Cauê, que já não existia mais, naquela 1070 ele estava nivelado. Falei, o Cauê, quando o senhor trabalhou lá, era mina de ouro? Falou, era. Eu falei, quando entrou a Vale com minério de ferro, as minas de ouro ainda tinham ouro? Foi muito. Aí o que eu coloquei na minha cabeça? Estava indo ouro para o Japão, para os Estados Unidos, como minério de ferro. Realmente. Porque exatamente foi naquela época. Não, isso aí é com certeza. Isso não é teoria da conspiração, não. Porque aí o comprador, ele começou a interessar, e foi exatamente nessa época que eles montaram uma estrutura lá em Tubarão, que era a indústria de peletização. Saía 200 vagões só daquele pozinho fininho que saía do britador. A máquina ia e aquele poeirão acompanhando ela. Aquilo chegava lá no Espírito Santo, misturava, não sei se tinha cimento, como é que era, mas ao invés daquilo sair solto, fazia as pelotas. Aí eles deram o nome de indústria de peletização. Reforçou mais a minha teoria. Que por que está comprando pó fino? Então isso aí, com 10 meses que eu fiquei lá, que eu vi tudo isso, logo em seguida o pessoal invade exatamente o lugar onde descartou tudo para tirar o ouro. E aqui uma coisa que teve essa matança louca. Uma coisa que eu percebo, eu concluo e quero, por gentileza, o senhor pode concordar. Mas a ideia do senhor, as ideias alternativas, elas são baseadas também na sua autodidata. Então você não teve uma doutrinação didática. Não. Por isso que eu acho muito interessante o papo do senhor e as ideias, porque se eu tivesse uma doutrinação escolar, formação acadêmica, talvez eu não teria oportunidade de pensar nisso. Porque a cabeça aberta, ela deixa você pensar diferente. Não que quem estuda em universidade, faz um curso técnico, não tenha a possibilidade de pensar assim. Mas eu acho que fica mais fácil a pessoa pensar do jeito que o senhor pensou, pelo fato de simplesmente ser tudo natural, didático, autodidático. Se eu quis aprender aquilo e foi criando aquilo na cabeça, eu não tenho nenhum professor. Isso, então essas histórias isso tem a ver com o que eu tô falando? Tem a ver, porque na verdade... Tem muita coisa que o senhor fala é diferente e é paralelo ao convencional. Por exemplo, se fosse um técnico, ele pensaria 1.000, 2.000, 3.000 vezes antes de falar. Mas aí o senhor fala
Por quê? Porque é a ideia do senhor. É. Entendeu? Não tem aquela barreira de, eu preciso ter informação técnica, eu preciso ter aquilo. Então isso que eu acho muito interessante. Porque não deixa de ser possível. Porque tem embasamento lógico, o senhor comentou aí a respeito do... Porque na verdade é isso mesmo. Né? Quando aconteceu da barragem de Fundão romper, eu não tinha visto, eu não tinha noção do tamanho da barragem. Da mesma forma que em Itabira, o que eu tinha visto é uma barragem do leito do rio. Pessoal, É diferente. só um segundinho, vamos terminar esse bloco aqui. Daqui a pouco a gente volta. Assunto muito interessante. Fica aí, tá?